Você acha que escolhe, mas na verdade, você é escolhido. Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente pega um material que, olha, mexe com umas ideias bem contraintuitivas sobre dinheiro, poder e essa máxima: despreze o que vier de graça. A nossa missão aqui é tentar entender por que algo que parece não custar nada, na verdade pode sair bem caro, sabe? E como o dinheiro, se usado com uma certa astúcia, vira uma ferramenta de influência bem poderosa. Já começa provocando, né? A ideia de que o que vem de graça muitas vezes esconde uma cilada, uma obrigação. Parece estranho, mas vamos tentar desempacotar isso. O texto sugere que pagar o preço justo pelas coisas, principalmente as que têm valor, protege a gente de umas complicações chatas, tipo culpa, gratidão forçada, mantém nossa independência. É fascinante porque ilumina o que a gente pode chamar de preço psicológico. Sabe, algo gratuito pode vir com essa sensação de dívida, pode fazer a gente abrir mão de qualidade ou gerar uma insegurança que, no fundo, limita a nossa liberdade de agir. Então, pagar o valor integral, como o texto coloca, vira quase um ato de manter o controle, a autonomia, e isso é crucial para quem navega em cenários onde o poder tem jogo, né? E essa desconfiança do grátis não é de agora, né? O texto vai buscar lá no século XIV, com Ibn Khaldun. Ele descrevia uns golpistas tipo caçadores de tesouros. Ah, sim, que enganavam os ricos com promessas de fortuna fácil, enterrada. Usavam os papéis falsos, uns truques. É a isca clássica do ganho fácil, né? Do sem esforço. Mostra bem como isso sempre foi usado para explorar a credulidade das pessoas. Exato. E a análise do Khaldun ia até além do golpe em si. Ele via ali uma tendência humana, sabe? De procurar atalho, de se iludir com promessa vazia, em vez de buscar o sustento pelo próprio esforço. Essa vulnerabilidade à riqueza sem esforço é um prato cheio para manipulação. Ele até observava que achar tesouro raramente é algo sistemático. Quando acontece, é mais por acaso mesmo. Mas aí, olha que interessante a virada. O texto não condena gastar dinheiro. Muito pelo contrário, elogia a generosidade. Só que uma generosidade estratégica. Cita até uma tática de dar quando estiver prestes a tirar. Figuras poderosas tipo Césares, Rainha Elizabeth, os Médicis, Michelangelo, ninguém ali era exatamente mesquinho. Correto. Essa generosidade calculada, ela amolece as pessoas, né? Cria um senso de dívida, constrói reputação. É aí que a generosidade estratégica transforma o dinheiro em influência pura. Coloca quem recebe numa posição de devedor, cria aliados e projeta uma imagem de poder, de desprendimento. É o extremo oposto da figura do pão duro, que o texto até cita, lembrando Casanova, que dizia que a avareza não atrai ninguém, nem no jogo da sedução. O dinheiro tem essa carga psicológica, social, que os poderosos usam como arma mesmo. Tem até um provérbio japonês que o texto traz: nada custa mais caro do que aquilo que é dado de graça. Forte isso, né? E tem aquela história curiosa sobre Moisés e o faraó, atribuída a um tal de Nizam al-Mulk. Diz que a queda do faraó teria começado quando ele decidiu cortar gastos, sabe? Reduzir a comida que oferecia para o povo. Isso teria sinalizado declínio, né? E aí ele perdeu a lealdade que a abundância anterior garantia. Essa história é muito poderosa, mesmo sendo atribuída, ela sugere que a generosidade, mesmo a de um tirano, sustenta o poder, mantém a base satisfeita, leal. A economia exagerada, a mesquinhez, é vista como mau presságio, sinal de fraqueza, de ruína iminente. Em outra citação ótima no material, a generosidade atrai corações como um imã atrai o ferro. O texto também nos alerta sobre uns perfis meio problemáticos na relação com o dinheiro. É bom reconhecer para, sei lá, evitar ou até usar a seu favor, quem sabe. Primeiro, o peixe voraz. Obcecado por lucro, totalmente insensível às pessoas, vê tudo como número e, no fim, acaba isolado. Vira presa fácil para golpista que explora justamente essa ganância dele. Grande falha do peixe voraz é essa, né? Ignorar completamente o fator humano. Focando só no balancete, ele fica
Fica psicologicamente ingênuo. Não consegue ler intenção, nem as próprias motivações, às vezes. Aí, claro, fica vulnerável para quem entende de gente, não só de planilha. Depois tem o demônio da pechincha. Essa figura gasta um tempo, uma energia absurda buscando o menor preço. Muitas vezes por coisa de baixa qualidade que vai custar mais caro lá na frente. O foco não é o valor, é a pechincha pela pechincha. E o custo real para esse demônio da pechincha nem sempre é só o financeiro, né? O texto fala muito do custo em tempo, em tranquilidade e, frequentemente, na qualidade do que se adquire. Essa busca irracional pela barganha vira um fim em si mesmo. E a atitude dele pode até ser meio contagiante, sabe? Gerar insegurança nos outros ao redor. Tem também uma figura mais sombria, o sádico financeiro. Esse usa o dinheiro para exercer poder de forma cruel mesmo. Atrasam pagamento de propósito, ficam interferindo obsessivamente no trabalho que contrataram, torturam psicologicamente quem está prestando um serviço. O exemplo que dão é da Duquesa de Marlborough com o arquiteto John Vanbrugh na construção do Palácio de Blenheim. Nossa, a história da duquesa é emblemática. A mesquinhez dela e esse sadismo atrasaram a obra em anos, envenenaram todas as relações, causaram processos, um sofrimento enorme. E no fim das contas, ela não conseguiu diminuir o gênio do Vanbrugh, que é lembrado pela obra incrível. Já ela, bom, ela é lembrada pela avareza. Isso reforça demais a ideia de que a grandeza de espírito, que se manifesta também em como se lida com dinheiro, é essencial para o poder duradouro. Tentar controlar pela mesquinhez acaba saindo muito mais caro do que comprar a boa vontade com generosidade. E, por fim, tem o doador sem critério. É aquela pessoa generosa, mas não por estratégia. É por carência, sabe? Querendo ser amada por todo mundo. O problema é que essa generosidade que vai para todo lado, indiscriminada, ela perde o impacto. Se todo mundo recebe, ninguém se sente especial, né? Exatamente. Esse tipo de generosidade não cria aquela obrigação, aquele laço que a generosidade estratégica busca criar. Pelo contrário, ela acaba revelando uma necessidade emocional da pessoa que dá, e isso pode até virar um fardo para quem recebe, em vez de ser um trunfo para quem dá. A pessoa se sente meio responsável por aquela carência, né? E não dá para esquecer daquela fábula do Esopo sobre o Sovina, aquele que enterra o ouro só para ficar olhando, sem nunca usar. Clássica. Aí um vizinho rouba e o outro diz que ele podia muito bem enterrar uma pedra no lugar, já que o efeito prático era o mesmo. A lição é direta. O valor do dinheiro está no uso, na circulação, não só em ter. Perfeito. Essa fábula resume bem a ideia, né? Acumular por acumular não serve para muita coisa. O poder do dinheiro está na capacidade dele de movimentar as coisas, criar relações, gerar influência. Dinheiro parado é isso aí, uma pedra enterrada. Agora vamos falar de quem soube usar essa ferramenta com maestria. O texto traz exemplos ótimos. Pietro Aretino, lá no século XVI em Veneza. Filho de sapateiro, hein? Ele usou as economias que tinha para bancar o Lorde. Dava festas, gorjetas generosas. Criou uma fachada de poder que acabou atraindo influência de verdade. E o mais genial, em vez de ficar pedindo dinheiro para o patrono, ele dava presentes. Tipo, obras do Tiziano, do Sansovino, para gente como o Marquês de Mantua. A sacada do Aretino foi incrível. Ele entendeu duas coisas cruciais. O dinheiro precisa circular para gerar poder, e o ato de presentear estabelece status e cria obrigação. Ele inverteu totalmente a dinâmica do patronato. Em vez de dever favores aos poderosos, ele fez os poderosos deverem favores a ele. Estabeleceu uma relação de igual para igual, colocou o marquês em dívida. Brilhante, ele não se colocou como um escritor pedinte. Outra história rápida, mas muito impactante. Um grego chamado Silusson, lá no Egito. Ele dá de presente um casaco bem chamativo para um guarda qualquer, um tal de Dário. Um presente assim do nada. Exato. Anos depois, esse Dário vira rei da Pérsia. O Silusson vai até a corte, lembra o Dário do casaco, e em vez de pedir ouro, sabe o que ele pede? O quê? A ilha natal dele, Samos, de volta. E consegue. Que história! Um presente inesperado, aparentemente desinteressado, dado quando o receptor não tinha poder nenhum.
Gerou uma gratidão imensa e um retorno muito, mas muito maior do que qualquer pagamento teria conseguido. Mostra bem o poder duradouro da generosidade espontânea como um investimento, né? Um investimento relacional. E temos também o barão James Rothschild, em Paris, já no século XIX. Ele era estrangeiro, judeu, enfrentou muita xenofobia. Qual foi a estratégia dele? Gastar fortunas em festas espetaculares. Contratava os melhores arquitetos, os melhores chefes tipo Karen, para combater o tédio da aristocracia francesa. Ele usou o dinheiro para comprar aceitação social. Quase como uma performance, né? Exato. Mostrando que valorizava a cultura francesa mais do que o próprio dinheiro. O Rothschild usou a generosidade de forma quase performática mesmo. O texto até compara com aqueles rituais potlatch indígenas, onde destruir riqueza simbolizava poder. Ao esbanjar dinheiro em cultura e entretenimento, ele demonstrou que o poder dele ia além do financeiro. E com isso, conquistou um lugar naquela sociedade que o dinheiro por si só talvez não comprasse. E Lorenzo de Médici em Florença, vindo de família de banqueiros, a atividade que era vista com muita desconfiança na época. Sim, o dinheiro tinha uma origem meio feia, digamos assim. Pois é, e ele se tornou talvez o maior patrono das artes da história. Apoiou Michelangelo, Leonardo da Vinci, usou a arte para, de certa forma, disfarçar a origem da fortuna da família e associar os Médici à nobreza cultural. E tem mais. Quando Pisa ameaçou se rebelar contra Florença, sabe o que ele fez? Investiu pesado na universidade local, não foi? Justamente, aplacou os ânimos com cultura, apelando para o orgulho local, em vez de ir para o confronto direto. É a generosidade cultural usada como ferramenta política e de relações públicas de forma magistral. Ele desviou a atenção da origem do dinheiro, vestiu a família com o manto da arte, da transcendência e ainda neutralizou inimigos de forma sutil. Incrível. E Luís XIV, o Rei Sol. A estratégia dele foi em duas etapas, né? Primeiro, ele empobreceu a nobreza, atraindo todo mundo para a corte de Versalhes, com aqueles custos de vida altíssimos. Deixou todo mundo dependente financeiramente dele. Exato. E depois, usou a generosidade estratégica para domar essa nobreza. Ele podia ignorar um nobre mais rebelde por um tempo, aí do nada o filho desse nobre ganhava um cargo importante. Ou a região dele recebia uns fundos. E meses depois, quando Luís pediu um favorzinho, A resistência do nobre já tinha evaporado completamente. Luís XIV era um mestre na psicologia do presente. Ele entendia perfeitamente que presentes, principalmente os inesperados, e vindos de uma figura de autoridade, eles remetem a dinâmicas lá da infância, sabe? De busca por aprovação. Isso nos deixa vulneráveis. Essa generosidade calculada desarmava a oposição de um jeito muito mais eficaz e até mais insidioso do que um suborno direto, que poderia até gerar mais ressentimento. Mantinha todo mundo naquela expectativa, naquela gratidão controlada. O Schopenhauer, citado no texto, dizia que dinheiro gasto para remediar um erro compra prudência. Faz sentido aqui. Tem também aquela história da xícara de chá, comprada por um antiquário Fushimiya. Ele compra uma xícara comum só por curiosidade. Ah, essa é ótima. Aí um artesão local vê a xícara, acha que é alguma coisa super valiosa e fica obcecado por ela. O Fushimiya, por bondade e para livrar o cara daquela obsessão, recompra a xícara por um valor altíssimo, sem rio. Um gesto de generosidade, né? Sim, e a história se espalha. A xícara vira uma lenda e acaba sendo vendida depois por muito mais, valorizada não pela peça em si, mas pela história, pelos sentimentos que estavam associados a ela. Essa história ilustra perfeitamente que o valor, seja do dinheiro ou dos objetos, é em grande parte atribuído socialmente, emocionalmente, presentes ou atos de generosidade que tocam nesses sentimentos, que criam uma narrativa. Eles são muito mais poderosos do que presentes caros, mais frios, sem significado. O sentimento agregado vale mais. E a anedota final sobre Akimoto Suzutomo, que repreende o pajem por pechinchar 5 ryu na compra de uma xícara de 100 ryu. Uma economia insignificante. Essa, demonstrou mesquinhez, justamente algo que os poderosos evitam a todo custo. Pagar o preço integral teria sido, no fim das contas, mais econômico para a reputação.
Exato. Reforça a lição. A impressão que você deixa ao lidar com o dinheiro pode valer muito mais do que essas pequenas economias. A mesquinhez custa caro em reputação, em respeito. A excelência, a generosidade, mesmo que custem mais no curto prazo, geralmente rendem dividendos maiores a longo prazo. E por fim, o texto menciona o inverso, como usar a isca do gratuito ou do dinheiro fácil para enganar. Cita o golpista Yellow Kid Weil como mestre nisso. Ah, Weil. Ele explorava justamente a ganância e a preguiça alheia, né? Com promessas de ganhos rápidos, fáceis, terras de graça que, na verdade, tinham um monte de taxa escondida, corridas de cavalo que ele dizia que estavam combinadas. Exato. Ele entendia muito bem essa vulnerabilidade humana. Sim, o desejo por algo em troca de nada. É uma isca poderosa. Essa promessa de riqueza fácil cega as pessoas para os riscos, para a lógica mais básica. E como o próprio Weil ironicamente notou, era a ganância das vítimas que tornava o golpe possível. De certa forma, ele até se via como alguém que ensinava uma lição dura sobre a realidade. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, fica clara essa tensão, né? De um lado, o risco que se esconde nas ofertas gratuitas, e do outro, o poder imenso da generosidade. Mas só quando ela é aplicada com estratégia, com inteligência. Fica a ideia forte de que o valor do dinheiro não está só em acumular, mas principalmente em como ele circula, como ele é usado para construir relação, reputação e influência. Essas dinâmicas, a psicologia por trás do dar e receber, os diferentes arquétipos de comportamento financeiro que a gente viu, o poder simbólico do dinheiro, dos presentes, tudo isso oferece ferramentas valiosas para a gente navegar em diversas situações, sejam profissionais, sociais ou até pessoais. É sobre conseguir ler as entrelinhas das transações e das interações humanas. Fica então uma reflexão para quem nos ouve. A gente viu como a generosidade, mesmo que estratégica, e a recusa do gratuito podem moldar percepções e poder. Aí fica a pergunta: no mundo como o nosso hoje, onde modelos como o freemium são tão comuns e o gratuito muitas vezes é a porta de entrada para tudo, como será que a transparência sobre os custos reais, sejam eles nossos dados, nossa atenção ou futuras obrigações, e sobre as expectativas que ficam implícitas, como essa transparência poderia alterar essas dinâmicas de poder que a gente observa até hoje? Boa pergunta. Algo para se pensar mesmo. Como a clareza sobre o que realmente está em jogo mudaria essa balança? Fica aí a provocação final. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente tem um material fascinante. É sobre a Lei 41 das 48 Leis do Poder. Evite seguir as pegadas de um grande homem. E a questão central é essa, né? Por que é tão difícil suceder alguém de muito destaque? É um desafio que a gente vê em todo lugar, né? Na história, no mundo corporativo, até na arte. Sem dúvida. A essência dessa lei é justamente o paradoxo da herança, sabe? O que vem primeiro muitas vezes parece mais original, mais brilhante. Quem sucede uma figura assim, monumental, pode ser um pai famoso, um líder carismático, um gênio criativo, já começa meio que em desvantagem, precisa se esforçar o dobro, talvez, só para sair da sombra do antecessor. E essa sombra nossa pode ser paralisante. E é exatamente essa dinâmica que a gente quer investigar hoje. Nossa missão aqui é tentar entender por que seguir um caminho que já está pronto, pavimentado, pode ser uma armadilha para o poder, para a identidade da pessoa e, o que é crucial, né? Que estratégias podem ser usadas para, como a fonte fala de um jeito bem provocativo, matar o pai dominador. É importante dizer que isso é metafórico, claro. Claro. Se refere a romper com qualquer influência muito forte do passado para criar um espaço próprio. Vamos então explorar essas ideias? Vamos lá. Um ponto de partida clássico que ilustra bem isso é o contraste entre Luís XIV e Luís XV, lá na França. Luís XIV, o famoso Rei Sol, ele herdou um país dividido, sabe? E transformou na maior potência da Europa. Ele precisou criar ordem a partir do caos. Versalhes é o grande símbolo disso. Um novo centro de poder, longe de Paris. Um universo criado por ele. Existia uma necessidade, entende? Uma necessidade visceral de consolidar o poder. Ele partiu de um vazio, então.
de uma estabilidade que exigia mesmo ação, criação. Exato. Agora, olha só o bisneto dele, o Luís XV. Ele herdou um reino estável, rico, poderoso. Aquela pressão toda, aquela necessidade que forjou o Luís XIV, simplesmente não existia mais para ele. E o que acontece quando essa necessidade some? Muitas vezes, o que surge é a complacência. A herança fácil acabou levando à inércia. E como essa inércia se manifestou na prática? Imagino que não foi só falta de grandes feitos militares ou políticos, né? Não. Manifestou-se numa busca, assim, constante para fugir do tédio. O reinado do Luís XV foi muito marcado por prazeres, caça, jogos de azar e as amantes, né, que ganharam uma influência política que não deveriam, como a Madame de Pompadour e depois a Madame du Barry. A corte virou um centro de intriga por favores, por pensões. Não era mais o motor do Estado, sabe? Entendi. Deixou de ser funcional? Pois é. O resultado foi uma dívida que só crescia, um enfraquecimento geral da França e culminou naquela famosa frase, né? Depois de mim o dilúvio. Ele basicamente deixou a bomba relógio para o sucessor dele, Luís XVI, coitado. Então, acho que o primeiro grande insight que a gente pode tirar daqui é que essa vantagem que não foi conquistada, ela pode gerar complacência. A falta daquela luta inicial para construir algo parece que mina a capacidade de manter ou até expandir aquilo que foi herdado. Perfeitamente colocado. A falta da necessidade de criar levou à estagnação e, bom, preparou o terreno para a decadência. É um padrão que, olha só, Maquiavel já observava lá atrás, nos filhos de príncipes bem-sucedidos. Ok, então esse é o lado, digamos, sombrio da herança fácil. Mas a fonte também oferece a alternativa, que é a rejeição ativa do modelo anterior. E aí o exemplo mais poderoso que eles trazem é Alexandre o Grande. Definitivamente. A relação do Alexandre com o pai, o Filipe da Macedônia, era bem complexa, marcada por uma dose forte de rivalidade e até um certo desprezo pelo estilo de vida do pai, né? O Alexandre parecia determinado desde muito cedo a não ser só um sucessor, mas a superar o pai. Sim, aquelas histórias marcantes, né? Como a de domar o cavalo bucéfalo, que ninguém mais conseguia montar. Sim. Um ato simbólico fortíssimo. Enquanto os homens experientes do Filipe falhavam, o jovem Alexandre não só domou o cavalo tido como indomável, mas fez isso com inteligência, com coragem, quase que expondo a inabilidade dos outros. Foi uma demonstração precoce de que ele não seria uma cópia, né? Uhum. E tem outro momento tenso, quando ele zombou do Filipe bêbado que mal conseguia andar direito, dizendo algo como: "Esse é o homem que pretende conquistar a Ásia." Era uma afronta direta, quase uma declaração de independência ali. E quando ele finalmente assumiu o poder depois da morte do Filipe, ele não seguiu os conselhos de cautela, que seriam mais o estilo do pai, certo? Pelo contrário, agiu com uma velocidade e até uma brutalidade que surpreendeu todo mundo para consolidar o poder dele na Grécia. O grande objetivo dele era a conquista da Pérsia, que era o sonho não realizado do Filipe. Para Alexandre, aquilo era a chance de eclipsar o pai, entende? Entendi. E tem o famoso episódio do nó górdio, né? Onde ele simplesmente corta o nó com a espada em vez de tentar desatar. Aquilo simboliza tudo. Ele não ia seguir as regras estabelecidas. Ele ia criar o próprio destino. Mas fico pensando aqui, será que foi só uma questão de rejeitar o pai? Ou essa rejeição foi mais um catalisador para uma ambição que talvez já existisse nele de qualquer forma? É uma ótima pergunta essa. Provavelmente foi uma combinação das duas coisas. A rejeição deu o combustível inicial, talvez a direção, mas a ambição do Alexandre parecia não ter fim, né? Mesmo depois de conquistar a Pérsia, um feito que já superava o pai e muito, ele continuou. Foi para a Índia, sempre buscando ir além. Não só do legado do Filipe, mas dos próprios feitos anteriores dele. Ele parecia precisar, psicologicamente, partir do zero, criar a própria lenda sem depender da plataforma que o pai deixou. Isso nos leva a um segundo insight que parece crucial. A rejeição ativa, às vezes até confrontacional, de um predecessor poderoso pode ser o catalisador necessário para forjar um legado ainda maior. Não se trata só de ignorar, mas de conscientemente escolher um caminho diferente, talvez até oposto. Exatamente.
E essa ideia de criar o próprio espaço, ela ecoa em outros exemplos que a fonte traz. O escritor Baltasar Gracián, por exemplo, ele dizia que ser o primeiro em alguma coisa confere fama mais facilmente. Mudar o curso como fez Salomão, focando na paz, depois do pai guerreiro, o Davi, ou como os poetas romanos que escolhiam gêneros diferentes para não competir diretamente, tudo isso ajuda a criar um nicho único, sabe? Faz todo sentido. É como encontrar um mercado que ninguém explorou ainda. O Péricles, lá em Atenas, fez algo parecido, não foi? Ele era aristocrata, mas se aliou ao povo. Sim, exatamente. Ele percebeu que o espaço da elite já estava muito congestionado, cheio de rivais poderosos como o Simão. O Partido Popular era meio que um vácuo político na época, um espaço que ele podia preencher e usar como base para construir o poder dele, mesmo que isso fosse um pouco contra a origem dele. Ele foi esperto, buscou onde poderia brilhar sem ter uma competição direta e imediata. E a necessidade, né? A gente viu como a falta dela foi ruim para o Luís XV, mas quando ela está presente pode ser um motor muito poderoso. O caso do pintor Perugino que você mencionou. Isso. Segundo o Vasari, que foi um biógrafo de artistas, o Perugino veio de uma pobreza tão extrema que o medo de voltar para aquela miséria o impulsionou a trabalhar sem parar, a buscar a fama a qualquer custo. A necessidade foi o combustível dele, algo que talvez a riqueza ou o conforto tivessem apagado. E tem uma dimensão psicológica profunda nisso tudo que a fonte explora com o caso do xadrista Paul Morphy. Aquela ideia do xadrez como um assassinato simbólico do pai. Confesso que essa parte me deixou bem curiosa. Parece quase freudiano demais, não? É bastante freudiano, sim. A análise é do Ernest Jones, um psicanalista importante. Ele sugere que o sucesso avassalador do Morphy no xadrez veio logo depois da morte do pai dele, talvez como uma liberação ou uma sublimação desse conflito edipiano. Mas o ponto mais intrigante, talvez, seja o colapso posterior do Morphy. Jones, ecoando Freud, levanta a hipótese de que ele não suportou a culpa inconsciente de ter vencido o pai na realidade, com o sucesso estrondoso que veio depois da morte do pai, e não apenas no tabuleiro, que seria o nível simbólico. É aquela ideia freudiana de ser arruinado pelo sucesso. Fascinante e um pouco perturbador ao mesmo tempo. Então, Thay, a gente já viu os perigos da herança fácil e o poder que a ruptura pode ter. A questão natural que surge é: como se faz essa ruptura na prática? Quais são as estratégias concretas para conseguir escapar dessa sombra do passado? O material sugere várias táticas, algumas conscientes, outras talvez mais inconscientes. Uma linha é a da supressão simbólica. Rituais antigos, por exemplo, de execução do rei, serviam para renovar o poder, evitar a tirania do passado. Lendas de heróis sem pais conhecidos, como Moisés, ou com pais divinos, como o próprio Alexandre, que reivindicou ser filho de Júpiter, Amon. Tudo isso funciona para eliminar simbolicamente a figura paterna, que representa o passado limitador. E tem um antagonismo geracional também. Sim, usar o contraste entre gerações. Mao Tse-tung contra Confúcio, por exemplo. Ou, num contexto mais moderno, John F. Kennedy projetando juventude, vigor, futebol americano, contra o estilo mais paterno e associado ao golfe do Eisenhower. É jogar o novo contra o velho, de forma bem explícita às vezes. Além do simbólico, tem a diferenciação física e estilística, né? Mudar as coisas concretamente. Com certeza. Criar novos centros de poder, como Versalhes, lá com Luís XIV, ou El Escorial, na Espanha, com Filipe II, marca uma ruptura geográfica e simbólica. Rejeitar símbolos antigos, o Luís XIV não usava a coroa e o cetro tradicionais da França, ou adotar um estilo pessoal radicalmente diferente. Pensam no Augusto, com sua austeridade, contrastando com a teatralidade do Júlio César. Ou o estilo considerado rude e novo do Velázquez, na pintura espanhola da época. É preciso mostrar a diferença, não só falar dela. E a estratégia de buscar os vácuos, né? Como Péricles ou Velázquez fizeram. E também a ideia de rejeitar a imitação cega de fórmulas que deram certo no passado. Sim, essa é importante. A ideia de que o que funcionou antes não necessariamente vai funcionar agora, porque as circunstâncias mudam.
O general MacArthur, que queimava livros de táticas militares passadas para decidir com base no momento presente, é um exemplo extremo disso. Extremo mesmo. E, crucialmente, a necessidade de uma vigilância contínua. O perigo é que, com o tempo, você mesmo acaba se tornando o pai, no sentido da figura de autoridade do passado contra o qual você se rebelou. O Mao, por exemplo, na velhice, voltou a defender ideias sobre trabalho manual que eram muito parecidas com as do pai dele, ideias que ele tinha rejeitado na juventude. E lutar contra a complacência que o próprio sucesso pode trazer. Parece que essa ruptura não é um evento único, então. É mais um processo. De forma alguma, é um evento único. É um processo contínuo. O sucesso, ironicamente, gera inércia. Figuras como o dramaturgo Tennessee Williams, o escritor Dostoiévski, o pintor Picasso, todos eles, de formas diferentes, pareciam precisar retornar psicologicamente ao ponto zero. Seja através de crises pessoais, perdas financeiras, como Dostoiévski no jogo, ou mudanças radicais de estilo, como Picasso fez várias vezes. É como ter que matar o pai repetidamente, sendo que esse pai pode ser o seu próprio sucesso anterior. O insight aqui é que romper com o passado não é um ato isolado, mas uma prática contínua de reinvenção e de combate à própria inércia. Ok, o argumento pela ruptura parece bem forte, mas imagino que não seja sempre uma questão de destruir tudo que veio antes. O material deve trazer algumas nuances, alguns contrapontos, certo? Não pode ser sempre jogue fora o bebê junto com a água do banho, como se diz. Exatamente. E é fundamental reconhecer isso. A rejeição total, cega, pode ser tolice. Existe, por exemplo, o uso tático da sombra. Pensa no Napoleão III, sobrinho do Bonaparte. Ele usou o nome famoso do tio para chegar ao poder, mas depois que chegou lá, seguiu seu próprio caminho. É usar o passado como um trampolim, não como uma âncora. E a questão óbvia de aprender com o passado. Ignorar tudo seria burrice. Essencial. Até o Alexandre, que era o arquétipo da ruptura, aprendeu muito sobre organização militar com o pai, Filipe. Ignorar as qualidades e os conhecimentos úteis do predecessor é um erro estratégico, e a rebelião só por ser diferente, sem um propósito claro, também pode ser prejudicial. Se o antecessor era competente e até amado, como foi a imperatriz Maria Teresa da Áustria, a tentativa do filho dela, Joseph II, de ser radicalmente diferente em tudo pareceu mais infantil e desrespeitosa do que propriamente eficaz. Acabou alienando muita gente. Faz todo sentido. A diferenciação precisa ser estratégica, ter um porquê, não ser apenas reativa. E por fim tem a ideia interessante de que o ciclo continua. Assim como você tenta escapar da sombra do passado, outros tentarão escapar da sua sombra no futuro. Sim, isso leva à questão da gestão dos sucessores ou dos rivais mais jovens. O Bernini, o grande mestre do barroco italiano, era conhecido por ser hábil em manter talentos promissores como o Borromini e o Algardi sob sua asa como assistentes. Era uma forma de controlar o brilho deles e garantir que não o ofuscassem tão cedo. O ponto final aqui a diferenciação é chave, sim, mas ela deve ser estratégica e seletiva, não uma destruição cega do passado. É um equilíbrio delicado sempre. Então, para a gente ir amarrando tudo isso, qual seria a grande síntese dessa nossa exploração da Lei 41? Olha, a análise que a gente fez hoje revela um padrão bem claro. Herdar grandeza, seja ela qual for, é um fardo paradoxal. O caminho que parece mais fácil, o da imitação ou da simples continuidade, muitas vezes leva à mediocridade ou até ao fracasso. O verdadeiro poder, a originalidade, parecem exigir uma ruptura. Exigem uma capacidade de criar ou encontrar um vazio, seja ele político, artístico, psicológico, e preenchê-lo com a própria identidade, com os próprios símbolos, com as próprias ações. Isso requer coragem, né? A coragem de matar o pai, seja ele literal, metafórico, ou até mesmo o fantasma do próprio sucesso passado. E por que isso importa para quem está acompanhando a gente? A relevância parece muito além da história de reis e generais, né? Absolutamente. Essa dinâmica acontece o tempo todo, em escalas muito menores. Pense em assumir um cargo na empresa depois de alguém que era muito popular ou muito eficiente.
ou lançar um segundo livro, um segundo produto depois de um primeiro sucesso estrondoso. Ou mesmo no nível pessoal, sabe? Ao tentar seguir uma carreira diferente daquela que a família esperava ou que um mentor muito influente indicou. Reconhecer essa tentação da imitação versus a força da criação autêntica, entender como a sombra do passado, seja de um mentor, de uma empresa anterior, de um primeiro sucesso, pode limitar a gente. Isso é vital para construir algo que seja duradouro e que tenha a nossa própria marca. Perfeito. E para fechar, então, como de costume, uma provocação final, um pensamento para quem nos ouve refletir um pouco mais sobre isso. Sim. A reflexão que fica, eu acho, é esta. Onde é que está a linha tênue entre honrar e aprender com o passado, que é importante, versus ficar aprisionado por ele? Como a gente pode discernir quando uma herança, seja ela de conhecimento, de estilo, de expectativas, deixa de ser uma base sólida para se tornar uma gaiola? E talvez de uma fala ainda mais direta para cada um pensar, qual nó górdio, pessoal, qual legado ou padrão autoimposto talvez precise ser cortado hoje para permitir um avanço genuíno na vida, na carreira, na criação? Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa estratégia de poder assim, bem direta, né? E às vezes até brutal. É a ideia de que, para controlar ou, enfim, desestabilizar um grupo, o alvo mais eficaz é a liderança, a figura central. Exatamente. A nossa fonte principal aqui é a chamada Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. A lógica é clara. Identificar quem tem a influência. Pode ser um líder formal, um agitador carismático ou até alguém que só, sabe, semeia discórdia. E aí, a ideia é neutralizar essa pessoa. Geralmente isolando, né? Sim, o isolamento é a chave aqui. Nossa missão hoje é, então, desvendar essa tática. Entender como ela foi usada na história. Desde Atenas antiga, né? E o grupo, bom, perde a coesão, perde o rumo. Vamos lá. Então, o princípio básico da Lei 42 é esse. Vai direto na raiz. Em vez de ficar apagando incêndio, lidando com os vários problemas que aparecem num grupo. Divisões, resistências. Isso, baixa moral, tudo isso. A estratégia é focar naquele indivíduo que é visto como a fonte. O tal do agitador. Ou o subalterno arrogante, como diz a fonte. Ou o envenenador da boa vontade. Gosto dessa expressão. É forte, né? E a recomendação é agir rápido, decisivamente. Isolar ou banir essa pessoa. Sem tentar negociar, sem tentar panos quentes. Exato. É uma aposta na eficiência, né? Uma eficiência meio radical, talvez. Porque tratar múltiplos sintomas, se você pode atacar a causa raiz, certo? Eliminar a fonte do problema é visto como a solução mais rápida, mais definitiva, para restaurar a ordem ou, enfim, mudar a direção do grupo. E um lugar fascinante para ver isso em ação foi Atenas, a Atenas antiga. Ah, sim! Depois que eles criaram a democracia lá no século 6 a.C., eles tiveram um dilema, né? Como lidar com cidadãos muito ambiciosos? Aqueles que pareciam ameaçar a harmonia da polis, né? A igualdade que eles tanto valorizavam. Exato. O medo era esse. Indivíduos muito fortes poderiam criar facções, gerar instabilidade. E a solução que eles acharam foi interessante. Não era violência direta. Não era execução. Era algo mais sutil, socialmente regulado. O ostracismo. O famoso ostracismo. Uma vez por ano, os cidadãos podiam votar, escreviam um nome num caco de cerâmica, o ostracon. E se um nome chegasse a 6.000 votos, a pessoa era banida, exilada da cidade por 10 anos. Olha, não era uma punição por crime, tá? Era mais uma medida preventiva. uma profilaxia social quase, para tirar figuras que pudessem perturbar o equilíbrio. E tem exemplos ótimos disso. Sim, Aristides, o justo, herói de maratona. Foi ostracizado em 482 a.C. E o ponto-chave aqui não é que ele era corrupto ou incompetente. Não. Pelo contrário. Era virtude dele, né? Exatamente. Foi a ostentação da integridade dele. A onipresença dele na vida pública que começou a gerar ressentimento. Foi interpretado como arrogância, né? Aquela superioridade que feria o ideal democrático. Mesmo que a superioridade fosse real, a percepção dela se tornou uma ameaça. É impressionante isso. E pouco depois foi a vez de Temístocles, outro herói militar.
Outro caso parecido. Depois das vitórias, ele também ficou arrogante. Vivia lembrando os atenienses dos seus feitos. Quase como se dissesse, a cidade depende de mim, né? Exato. E aí? Ostracizado também em 472 a.C., E o Plutarco conta um detalhe curioso, ele construiu um templo para Ártemis Aristobule, a melhor conselheira. perto da casa dele. Foi visto como uma autoafirmação, né? Da superioridade dele. Ofendeu o sentimento coletivo. Essa sensibilidade deles ao destaque individual excessivo era notável. Até figuras menores, como Daimon, tutor de Péricles. Foi ostracizado por ter um ar superior. E tem o caso do Hipérbolo, já no final do século V a.C., que mostra uma reviravolta interessante. Ah, sim. Ele tentou usar o ostracismo contra Alcibíades e Nícia, certo? Isso, só que os dois, apesar de inimigos, se uniram e conseguiram que o próprio Hipérbolo fosse banido. Mas aí tem um detalhe. Como ele era visto como medíocre, a expulsão dele acabou meio que banalizando o ostracismo. Exato. Desgastou o próprio instituto, que logo caiu em desuso. Mostra que qualquer um que parecesse ameaçar o equilíbrio, fosse por arrogância real ou por tentar manipular o sistema, virava alvo. A interpretação que a fonte dá é essa. Os atenienses tinham um instinto social muito aguçado. Para detectar e neutralizar comportamentos que eles viam como antissociais. Desagregadores. E a solução não era tentar reeducar, nem confrontar diretamente. Isso podia gerar mais conflito, né? Sim, ou retaliações venenosas, como diz a fonte. A solução era remover a fonte do problema, de forma limpa, eficaz. Isolar para preservar o todo. A lógica implícita era essa, que sofram um só para que o resto possa viver em paz. Meio duro, mas... Mais pragmático, né? Uma forma de cuidar da saúde do corpo social. Essa ideia de remover a figura central, seja ela uma ameaça ou, ironicamente, até um protetor, me lembra outras histórias. A fábula de Esopo, dos lobos e das ovelhas. Ah, sim, clássica. Os lobos convencem as ovelhas a dispensar os cães de guarda, prometendo paz. Aí, sem os cães, a figura protetora, as ovelhas ficam totalmente vulneráveis. É um ótimo paralelo. O contexto é diferente, claro, mas a lição sobre a importância estratégica da figura central e as consequências da remoção dela para o grupo é a mesma. Sua remoção sempre tem um impacto drástico, né? Sempre. E tem aquele ditado chinês que a fonte cita. Quando a árvore cai, os macacos se espalham. Perfeito. Capta essa dinâmica de dependência, de desestruturação. A figura central dá ordem, suporte, identidade. E a queda dela provoca o caos, ou a dispersão, né? Saindo da antiguidade, vamos para um exemplo histórico que ilustra bem a aplicação deliberada dessa Lei 42. O conflito entre o Papa Bonifácio VIII e Dante Alighieri. Exato. Final do século XIII. Bonifácio queria controlar Florença, cidade rica, mas dividida. Negros, a aristocracia tradicional, e brancos, os novos ricos que estavam no poder. E o Papa decidiu apoiar os negros. E Dante? Bom, Dante era uma figura central dos brancos. Poeta famoso, orador influente. E foi um dos priores, um dos governantes de Florença em 1300. Resistia às ambições do Papa. Então, Bonifácio identificou Dante como o quê? O obstáculo, o pastor a ser atacado. Precisava neutralizá-lo. E a tática que ele usou foi combinada. Ameaçou Florença com o exército francês. Carlos de Valois. E, ao mesmo tempo, acenou com negociação. Uma falsa abertura. E aí entra o isolamento estratégico. Dante, talvez por excesso de confiança ou senso de dever, aceitou liderar uma delegação a Roma para negociar com o Papa, mesmo com avisos de que era uma cilada. Chegando lá, Bonifácio primeiro intimidou, depois usou uma falsa cortesia. Disse que Dante devia ficar em Roma para continuar as conversas. enquanto os outros podiam voltar. Exatamente. Isolou ele. E com Dante retido em Roma, isolado da base de poder dele, a facção branca em Florença ficou como? Sem seu líder mais articulado, mais respeitado. Acéfala, né? As divisões internas apareceram, a resistência enfraqueceu, foi o momento perfeito para os negros, apoiados pela França e pelo dinheiro do Papa, tomarem o poder. E Dante? Condenado ao exílio.
Nunca mais voltou para Florença. Bonifácio foi cirúrgico. Foi. Ele entendeu que Dante era a espinha dorsal da resistência. Ao isolá-lo fisicamente, ele quebrou a coesão do grupo inimigo. Isso demonstra bem a regra, né? Uma pessoa carismática, determinada, pode ser o cimento que une um grupo. Tira essa pessoa, e a estrutura pode ruir. E o isolamento, como a gente viu, pode ser físico, como o exílio de Dante. Ou político, minando alianças. Ou até psicológico, difamação, criar desconfiança. É como tirar uma célula potencialmente cancerígena antes que ela se espalhe, usando a metáfora da fonte. Exatamente. Mas pensando aqui, essa tática de isolar alguém tão central não era super arriscada? E se Dante conseguisse mobilizar apoio de fora, ou virasse um símbolo ainda mais forte por causa do exílio? É um ponto excelente. E toca na questão dos riscos, que a gente vai abordar mais. No caso específico de Dante, Bonifácio parece ter calculado bem. O poder do Papa era enorme na época. Certo. E a situação política em Florença era muito instável. Dante, apesar de influente, não tinha como contra-atacar de Roma. E a rapidez com que os negros tomaram o poder deixou eles sem base para voltar. Entendi. Mas sim, o risco de criar um mártir ou um inimigo ainda mais motivado sempre existe. É um cálculo delicado. Essa percepção do poder concentrado é chave, então. Fundamental. A fonte argumenta que, mesmo em estruturas que parecem descentralizadas, o poder tende a se aglutinar, em torno de poucas figuras. Identificar essas figuras é o primeiro passo estratégico. Sim. E tem aquele exemplo interessante do terapeuta Milton Erickson. Ah, da terapia familiar. Isso, ele usava o isolamento de forma simbólica. Pedia para o membro visto como o agitador sentar um pouco afastado do resto da família. E qual era o efeito? Ajudava a família a visualizar, a reconhecer o papel daquela pessoa na dinâmica disfuncional. Tornar o comportamento disruptivo visível, muitas vezes tira o poder oculto dele. Faz sentido. E falando em estratégia, o isolamento aparece em todo lugar, né? Xadrez. O checkmate é o isolamento final do rei. No Go, cercar e isolar as peças inimigas é crucial. Sim. A fonte até sugere que o isolamento pode ser visto como uma alternativa menos sangrenta à destruição direta. Mas o resultado no jogo do poder pode ser o mesmo? A neutralização do adversário. Exato. Isolar pode significar morte política, morte social. Mao Tse-tung fazia isso, né? Primeiro isolava politicamente os rivais, minava os aliados deles. E só depois removia formalmente do poder. Outro ponto-chave é a presença física. O caso de Robert Cecil, na corte da Rainha Elizabeth I. Ah, sim. Ele fortaleceu a posição dele conseguindo que os rivais, Essex e Raleigh, fossem enviados para longe, em missões. E a ausência deles do centro do poder permitiu que Cecil, aumentasse a influência dele sem oposição direta. Duas lições aí, né? Primeira, é perigoso se ausentar do palco principal em momentos-chave. Com certeza. E a segunda, é uma ótima tática criar jeitos para os seus rivais se afastarem, mandá-los para longe. E essa dinâmica de isolamento vai além da política, da guerra. A fonte menciona até em contextos interpessoais. Sedução, golpes. Pensem como manipuladores, às vezes em relacionamentos ou em golpes financeiros, buscam afastar a vítima da rede de apoio dela, família, amigos. Esse isolamento aumenta a dependência, a vulnerabilidade da pessoa, a influência do manipulador. O princípio é o mesmo. Cortar os laços externos para fortalecer o controle interno. Assustador, mas eficaz. E tem o inverso também. Não criar o isolamento, mas explorar um que já existe. O exemplo clássico é Rasputin. Exato. Com a família imperial russa, o czar Nicolau II e a czarina Alessandra viviam numa bolha, isolados do povo, até de parte da nobreza. E a czarina, por ser alemã, se sentia ainda mais deslocada, né? Sim. E Rasputin, com aquela persona mística, as origens camponesas, conseguiu se conectar com essa necessidade de apoio, de validação da czarina. Ele explorou o isolamento deles para ganhar uma influência enorme, desproporcional. A estratégia aí é outra. Identificar figuras poderosas que já estão isoladas.
elas podem ser alvos mais fáceis para ganhar acesso ao poder. Exatamente, procurar essas brechas. E, finalmente, a fonte volta à imagem do pastor, com exemplos bem drásticos. As conquistas dos impérios Azteca e Inca. Cortés e Pizarro. Com pouquíssimos homens, eles não tentaram conquistar território aos poucos, foram direto no centro. Capturar os imperadores. Montezuma e Atahualpa. Com o líder supremo nas mãos deles, o pastor capturado, a estrutura de comando daqueles impérios enormes simplesmente ruiu. O centro de gravidade sumiu, desmoronou. Aquela citação do poeta chinês Tu Fu, que a fonte traz, resume tudo, né? Perfeitamente. Para atirar num cavaleiro, atire primeiro no seu cavalo. Para pegar um grupo de bandidos, capture primeiro o líder. Direto ao ponto. A imagem final associada a essa lei é essa mesmo. O rebanho. Não perca tempo com as ovelhas, nem com os cães de guarda. Mire no pastor. A remoção dele captura. Eliminação ou só afastamento tende a desorientar os protetores e dispersar o rebanho. E aí, o rebanho vira presa fácil. Bom, então recapitulando a estratégia da Lei 42. O cerne é identificar a figura-chave, aquela que concentra poder ou cause instabilidade. O pastor, o líder, o agitador. E neutralizar essa figura através do isolamento, seja físico, político ou psicológico. A premissa é que atacando esse ponto focal, você consegue o máximo de impacto com o mínimo de esforço disperso, seja para controlar, desestabilizar ou redirecionar um grupo. Mas como você mesma levantou antes, falando do Dante, estratégias de poder raramente vencem riscos, né? Nunca. Sempre há riscos. E a fonte traz uma advertência importante aqui que ecoa Maquiavel. O mal que fizer a um homem deve ser de tal forma a não temer a sua vingança. Ou seja, se for isolar um inimigo, calcule bem as consequências. Garanta que você está numa posição segura para não sofrer retaliação. Porque o isolamento pode criar um ressentimento profundo, um inimigo muito motivado. Exato. E o exemplo histórico que a fonte usa para ilustrar esse perigo é ótimo. Andrew Johnson e Ulysses S. Grant. Johnson, o sucessor de Lincoln, e Grant, o general herói da Guerra Civil. Johnson via Grant, que era super popular, como uma figura incômoda no governo dele, e tentou isolá-lo politicamente, talvez para forçar a saída dele. E o que aconteceu? A manobra irritou Grant e os aliados dele no Partido Republicano. Grant usou o capital político dele, se opôs abertamente a Johnson. E acabou sendo eleito presidente na eleição seguinte. Exatamente. O tiro saiu pela culatra. Johnson tentou isolar o pastor errado, alguém com um rebanho apoio popular e político forte demais. Essa reviravolta é crucial. Sugere que, às vezes, tentar isolamento direto pode ser mais perigoso do que manter um rival poderoso por perto. Por quê? Porque mantê-lo por perto permite vigilância, né? E talvez a chance de minar a influência dele de forma mais sutil, mais gradual, sem criar um inimigo declarado, vingativo, que pode mobilizar forças contra você. Faz todo sentido. O isolamento é uma faca de dois gumes. Exatamente. Eficaz quando bem aplicado contra um alvo vulnerável ou de uma posição de força clara, mas pode ser desastroso se você subestimar a reação do alvo ou se a sua própria posição não for segura. Então, o que a gente tira dessa exploração toda da Lei 42? Fica clara a importância de entender essas dinâmicas de poder que se centralizam, mesmo onde não parece óbvio. Uhum. A tática de isolar a figura-chave é uma ferramenta poderosa usada ao tempo todo na história, para consolidar poder, vencer guerras, neutralizar oponentes. Mas, como o caso de Johnson e Grant alerta, é uma ferramenta que exige cálculo frio, avaliação de riscos e, de preferência, uma posição de força. Mal utilizada pode se voltar contra quem a usa. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez invertendo a perspectiva. Se a gente sabe que atacar o pastor é uma tática tão comum para desmantelar grupos... Como esses grupos podem se tornar mais resistentes a isso? Exato. Sejam movimentos sociais, empresas, organizações políticas, comunidades. Como se proteger? Que modelos de liderança ou estrutura poderiam diminuir esse risco? Mecanismos internos de coesão, de comunicação, tão fortes que isolar um indivíduo não seja suficiente para quebrar o todo. Fica a questão, né?
sobre como construir coletivos mais resilientes no mundo onde essa estratégia de isolamento continua aí, firme e forte no jogo do poder. Fica a reflexão. Algo para a gente pensar sobre liderança e organização no nosso próprio tempo. Oi. Chega mais para nossa conversa de hoje. O papo vai ser sobre uma ideia que mexe com a gente. Como influenciar pessoas de verdade. Sabe? Não na força bruta, mas conquistando a mente e o coração. A gente vai dar uma olhada na Lei 43, lá do livro As 48 Leis do Poder. E a base dessa lei é até simples, né? Se você tenta obrigar alguém a fazer alguma coisa, geralmente dá ruim. Cria uma resistência. Exato. Mas, segundo o material que a gente está usando aqui, o caminho mais, digamos, esperto é o outro. É atrair as pessoas, sacar um pouco as fraquezas delas, entender as emoções. Uhum. É por aí que se criam aliados leais, gente que está junto mesmo. Agora, ignorar isso? Bom, aí o que sobra é raiva, ressentimento. É por aí mesmo. E olha, não é um truque barato, viu? A abordagem que o texto descreve, ela parte de um entendimento bem fundo da psicologia de cada um. Ah, sim. E daqueles gatilhos emocionais que funcionam com quase todo mundo, tipo, sei lá, medo, orgulho, a vontade de pertencer a um grupo. Entendi. A ideia defendida ali é que essa manha, sabe, de ler e tocar as pessoas é fundamental para quem quer uma influência que dure, não só um poder passageiro, né? Boa. Então, bora abrir essa caixa. E para mostrar o risco de ignorar essa lei, o texto traz um exemplo histórico que todo mundo conhece e que, nossa, acabou muito mal. Imagina a cena. França, século XVIII, chega Maria Antonieta, super jovem, princesa austríaca, para casar com o futuro rei Luís XVI. Uhum. Linda, cheia de vida, e o povo francês recebe ela com uma esperança enorme. O carinho parece que vem de graça, sabe? No início foi assim. Ela até escreve para a mãe meio boba, né? Dizendo algo como, que sorte a minha ganhar tanto afeto por tão pouco esforço. Mal sabia ela o que vinha pela frente. Pois é, a coisa muda completamente quando ela vira rainha. O foco dela vira festa, luxo, assim, exagerado, roupa, joia, cabelo, tudo do mais caro, do mais bizarro. Uma desconexão total, né? E o dinheiro para bancar isso? Ah, isso era, sei lá, no crédito, sem pensar no dia de amanhã. O auge dessa alienação talvez seja o Petit Trianon, né? Ah, o Trianon. Aquele palacete lá em Versalhes que ela transformou numa fazendinha de mentira, com camponeses de enfeite, para se isolar do mundo real, enquanto a França, afundava na crise e na fome. E o interessante, olhando pela lente do material que a gente analisou, é a mentalidade que o texto atribui a ela. Parece que ela realmente achava que o amor do povo era obrigação deles, sabe? Como se fosse um direito adquirido. Exato, um direito dela e que não precisava fazer absolutamente nada para merecer ou manter esse afeto. O texto aponta para uma indiferença quase completa com a política, com os avisos dos ministros. Nenhum contato com o povo. Zero contato com as necessidades reais do povo. Fome, descontentamento, nada disso parecia chegar nela. Essa distância toda acaba explodindo, né? Com o escândalo do colar de diamantes, lá por 1784. O famoso caso do colar. Mesmo ela não tendo culpa direta na fraude, aquilo escancarou o estilo de vida dela para o país inteiro. Foi aí que ela virou a Madame Déficit, né? O alvo principal da raiva popular. Sim, virou o símbolo do problema. Começou a ser vaiada em público, até a própria corte foi se afastando. Era um desastre anunciado, né? E quando a Revolução Francesa chega para valer, em 1789, a reação dela, segundo essa análise, é de quem não tá nem aí. Tipo, o que tá acontecendo? Uma apatia impressionante. Mesmo depois de ser forçada a ir para Paris com a família, o que, pensando bem, podia até ser uma chance, né? De se reconectar. Podia, mas não foi o que aconteceu. Ela continua distante. Aí vem a prisão em 92 e a guilhotina em 93. É o fim trágico. E o mais chocante, eu acho, é o abandono total. Sim, isso é muito forte no relato. Ninguém defendeu ela. Nem amigos, nem outros países, nem a própria família lá na Áustria. Nada. A leitura que o texto faz é que ela foi criada numa bolha de privilégio tão grande
que nunca precisou aprender a encantar, a persuadir, nem a pensar nas consequências dos atos dela. Não desenvolveu essa habilidade. Não. Virou um monstro de insensibilidade, como o texto coloca de forma bem dura. E o recado que fica é direto. Esse tipo de pessoa arrogante, egoísta, que não se dá o trabalho de conectar com os outros, não ficou lá no passado, não. Com certeza não. É um perfil que ainda hoje causa um estrago danado em posições de poder, sabe? Precisa estar sempre ligado nos corações e mentes da base para se manter. É uma sintonia constante. Faz todo sentido. E para mostrar o outro lado da moeda, quer dizer, como a persuasão funciona melhor que a força, o texto usa aquela fábula antiga do Esopo, lembra? Do vento norte e do sol. Ah, sim, clássica. Apostaram quem conseguia fazer um viajante tirar o casaco. O vento foi lá e soprou com toda a força, violento. Tentou arrancar na marra. Isso, mas o viajante só se agarrou mais ainda no casaco, se fechou todo. Aí veio o sol. De mansinho, esquentando aos poucos, gradualmente. Até que o viajante, com calor, tirou o casaco por conta própria. Exato. E a moral que o texto tira é essa mesma. A persuasão é mais eficaz que a força. Simples assim. Direto ao ponto. E liga direto com a Lei 4.3. Mostra que essa abordagem mais sutil, que pensa na reação do outro, costuma dar muito mais resultado do que chegar de sola, né? Total. Agora, vamos ver essa lei funcionando na prática, com um mestre no assunto. A gente vai para a China Antiga, lá por 225 d.C., conhecer o Zhu Kuliang. Ah, Zhu Kuliang, uma figura fascinante. Um estrategista genial. Ele era primeiro-ministro de um reino chamado Shu. E o problema dele era bem complicado. Tinha o reino de Wei atacando pelo norte. E tinha os aliados de Wei no sul. Exato. Uma aliança de Wei com os povos do sul, chamados aqui de bárbaros, liderados por um rei chamado Mengwu. O Liang sacou que precisava resolver essa treta no sul primeiro, para depois lidar com Wei. Uma decisão estratégica chave. E olha que interessante. Enquanto ele planejava o ataque ao sul, um conselheiro chegou para ele e disse algo mais ou menos assim: olha, ganhar na força não vai adiantar muito a longo prazo. Mesmo que você vença o Mengwu agora, ele vai se rebelar de novo assim que você virar as costas, o conselheiro falou. O jeito é conquistar os corações, não as cidades. Uou! Lutar com os corações, não com as armas. E a resposta do Liang, segundo consta aqui, você leu meus pensamentos. Incrível, né? Sensacional, mostra que ele já estava pensando nisso. E o que ele fez em seguida foi uma aula. Ele vai lá e captura o Mengwu e uma parte enorme do exército dele. Mas aí vem a surpresa. A parte genial. Em vez de punir, castigar, ele trata os prisioneiros super bem. Solta a maioria, dá comida, vinho, fala da saudade da família deles. É aqui que a gente já vê uma chave importante que o texto vai destacar mais pra frente. Apelar para o interesse próprio e para as emoções básicas, né? Total. O desejo de voltar para casa, para a família. Isso é universal. O Liang usa isso de forma brilhante. Brilhante mesmo. E com o próprio Mengwu, ele faz ainda mais teatro. Ele liberta o rei. Liberta o inimigo capturado. O Mengwu promete lutar de novo, mas jura que se for pego mais uma vez, aí sim, ele se rende de vez. E o Liang ainda dá um cavalo de presente para ele ir embora. É quase inacreditável. Para os generais dele, que deviam estar, arrancando os cabelos, o Liang disse algo como: pegar esse cara é fácil como tirar algo do meu bolso. O que eu tô tentando mesmo é ganhar o coração dele. Que visão, hein? E esse ciclo se repete de um jeito que é quase cômico. O Mengwu ataca de novo, o Liang captura de novo às vezes, com a ajuda dos próprios oficiais do Mengwu, que o Liang tinha tratado bem antes. Olha aí, a estratégia dando frutos. E solta de novo, 3, 4, 5 vezes. Toda vez, o Mengwu prometia se render se fosse pego de novo e o Liang recusava, dizendo que só aceitava se fosse de coração, se fosse sincero. Enquanto isso, a moral das tropas do Mengwu ia lá para baixo. Imagina, quem ia querer lutar contra um cara desses, que te prende e te solta com um presente? Aqui fica realmente interessante, né? A paciência do Liang é algo de outro mundo. Ele não tem pressa nenhuma. Nenhuma. Ele tá jogando com a cabeça do inimigo. É a estratégia do contraste puro que o texto menciona.
A dureza da captura seguida pela misericórdia da libertação. Um morde-a-sopra calculado. Exato. Ele está minando a vontade de lutar. Não está destruindo corpos, está conquistando mente. E aos pouquinhos, está ganhando até o respeito do próprio Mengorro. Ele está, como o texto sugere, amolecendo o adversário, usando as emoções dele contra ele mesmo. Incrível, né? Aí na 7ª captura, o Liang mostra que também sabe ser duro quando precisa. O Mengor tinha pedido ajuda para um tal de Wu Tugu. Aquele com as armaduras de videira? Esse mesmo. Mas armaduras de videira banhadas em óleo, que diziam ser a prova de flecha, de espada, de tudo. O Liang arma uma emboscada num vale e usa fogo. Fogo contra óleo. As armaduras viraram uma sentença de morte. Foi uma demonstração de força mais calculada, não gratuita. Foi para mostrar, olha, eu posso destruir vocês se eu quiser, mas esse não é o meu jeito preferido. Um recado claro. Mesmo depois dessa vitória assim, esmagadora, o Mengu é pego pela 7ª vez. E o Liang, em vez de, dar um fim nele, manda oferecer liberdade de novo. De novo. 7ª vez. A reação do Mengu, como o texto descreve, é de desabar. Ele chora, se joga aos pés do Liang, fala da majestade dos céus, da misericórdia dele. Cedeu completamente. E aí sim, a promessa de lealdade dele, dos filhos, dos netos, soa verdadeira, finalmente. E o resultado final dessa história toda? O Liang cumpre a palavra, honra o Mengu, devolve as terras dele e vai embora. Não deixa nenhum soldado para trás, nenhuma força de ocupação. E o Mengu? Vira o aliado mais fiel que o Liang tinha no sul. A leitura que se faz disso é muito poderosa. A escolha entre o caminho paciente, que é ganhar corações, e o caminho rápido, da força bruta. Paciência versus imediatismo. Exato. Um leva a lealdade, a paz duradoura, o outro, geralmente leva mais ressentimento, mais problema lá na frente. A chave, o material reforça isso o tempo todo é o coração. É jogar com as emoções. Medo, amor, desejo de liberdade. Impressionante. E o texto ainda dá umas pinceladas em outros exemplos para reforçar a ideia, né? Sim. Menciona rapidamente. Fala de Napoleão, que sabia que tinha que mexer com as massas, não só com os líderes, do Alexandre o Grande naquele gesto de recusar a água quando as tropas morriam de sede, um gesto simbólico que valeu mais que 1000 ordens. O poder do símbolo. Do Taylor Lawrence, o Lawrence da Arábia, que via a mente de cada soldado como um território a ser conquistado pela motivação certa. Algo que o texto acha ainda mais crucial hoje em dia, né? Com certeza. E juntando tudo isso, a gente pode até tirar algumas ideias práticas, né, que o material sugere para quem quer aplicar essa lei. Opa, quais seriam? Primeiro, é fundamental sacar o que a outra pessoa quer ganhar na história. Qual é o interesse dela? Não adianta chegar impondo a sua vontade, tem que investigar a psicologia do outro, sabe? O que move aquela pessoa especificamente. Faz sentido. É como o Liang fez com os soldados do Menguo, né? Apelando para o desejo deles de voltar para casa. Exatamente. Perfeito. Outro ponto é usar contrastes, como a gente viu o Liang fazer magistralmente. A dureza e a misericórdia. O quente e o frio. Isso. Gestos simbólicos também contam muito. Um pequeno sacrifício que você faz, um ato de boa vontade inesperado, isso marca as pessoas. E, claro, apelar sempre para as necessidades básicas. Segurança, conexão, pertencimento. E a comunicação. Como falar para conquistar? O texto dá alguma dica? Fala sim. A dica principal é ser simples, usar metáforas que peguem fácil, que conectem com a emoção. Cita o Mao Tse-tung como exemplo disso. Interessante. E sugere que ter gente da arte ou intelectuais por perto pode ajudar a criar essa narrativa envolvente. Cita a parceria do Frederico da Prússia com o Voltaire, do Napoleão com o Goethe. As alianças estratégicas. E mostra o contraste com o Napoleão III, que brigou feio com o Vitor Hugo e acabou se dando mal na imagem pública por causa disso. A ideia é sempre mostrar como aquilo que você quer também beneficiou o outro. Mesmo que seja só um verniz.
Às vezes é um interesse pessoal disfarçado de causa nobre, mas tem que fazer sentido pro outro lado. Fazer a pessoa sentir que também tá ganhando algo ali. Entendi. Fazer a pessoa se abrir para entender o que motiva ela de verdade. Perfeito. E por fim, um ponto importante. A importância dos números, de construir uma base de apoio ampla. Não adianta só convencer o chefe. Não mesmo. O exemplo dado é o Luís XIV na França, que se preocupava em agradar até os níveis mais baixos da sociedade. Tem que trazer a galera junto, criar um movimento. A imagem final que o material deixa é bem legal, né? A do buraco da fechadura. Sim, adoro essa imagem. As pessoas constroem muros ao redor de si, em vez de tentar derrubar o muro na marra, o que só ia gerar mais defesa, mais resistência. E entrincheirar ainda mais. Exato. A ideia é procurar a fechadura. Aquela chave pequenininha, sutil, mas que é a certa para abrir a porta do coração e da mente da pessoa. Entrar sem precisar arrombar. Resumindo a nossa conversa, então, o que essa análise toda sugere, com bastante força até, é que influência de verdade, sabe? Aquela que fica, que perdura, raramente vem da força bruta ou da ordem direta. Não é na imposição. Não é? Ela nasce dessa habilidade, que às vezes é bem sutil mesmo, de entender e se conectar com as emoções, com a psicologia, com o que o outro valoriza ou teme. O tal do coração e mente. Exatamente. Conquistar corações e mentes, como o Xucuyang fez com aquela paciência de Jó, cria bases muito mais firmes do que a indiferença arrogante da Maria Antonieta. E uma coisa que o texto martela bastante: não tem inverso para essa lei. Ignorar isso é furada. Não tem como dar certo. Segundo a fonte, não. Negligenciar corações e mentes é sempre ruim para quem busca poder ou influência duradoura. Então, o que a gente leva disso tudo para hoje em dia? Fica aqui uma pulga atrás da orelha para a gente pensar junto. A gente vive num mundo que é super conectado digitalmente, né? Demais. Mas será que essa conexão é de verdade? É profunda? Como é que a gente pode usar essa ideia antiga de conquistar corações e mentes no nosso dia a dia? Sei lá, no trabalho, em casa, até na vida em sociedade. Uma boa pergunta. Será que as ferramentas que a gente tem hoje, rede social, algoritmo, tudo isso ajudam a gente a entender melhor o outro e a usar a persuasão de um jeito mais eficaz e, quem sabe, até mais ético? Ou será que atrapalham? Ou será que, no fundo, elas mais atrapalham, incentivando um jogo mais superficial, talvez até meio manipulador às vezes? Fica aí pra gente matutar, né? Com certeza. Uma reflexão importante. E com essa provocação a gente fecha a nossa análise de hoje. Valeu pela companhia e até a próxima. Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai analisar um conceito bem intrigante que surgiu no material que recebemos, o chamado efeito espelho. Sabe aquela sensação estranha de se ver refletido quase como se fosse um objeto, assim, separado da própria consciência? Sei qual é. Pois é, a sugestão aqui é que essa sensação pode ser usada como uma ferramenta poderosa. Exatamente. Os textos que a gente analisou detalham o que eles chamam de Lei 44, que trata justamente disso, de como espelhar as ações e até a psique de outras pessoas pode ser um jeito de desarmar, de confundir ou, em alguns casos, até de seduzir. É uma perspectiva sobre usar o reflexo não só para se ver, né, mas como uma estratégia mesmo, calculada de influência. Parece meio contraintuitivo, não é? Usar a imitação, que parece algo passivo, como uma forma de exercer poder. Bom, a nossa missão aqui é descompactar essa ideia, investigar os diferentes tipos de espelhos que eles descrevem e ver como isso se aplica nos exemplos históricos e nas anedotas que o material traz. Ok, vamos dar uma olhada nisso então. Vamos lá. Então, a ideia central parece ser que, ao imitar um adversário, tipo, agindo exatamente como ele, você cria uma confusão. O oponente não entende a estratégia por trás. Isso. E essa imitação pode até ridicularizar, levar a reações exageradas. Aquela perturbação de se ver de fora, que a gente falou no início, parece ser a chave psicológica, né? Precisamente. Essa perturbação é o ponto de alavancagem. O espelho, bom,
por natureza, ele reflete a realidade, né? Mas aqui ele é apresentado como uma ferramenta potente de ilusão. Pode irritar profundamente ou, ao contrário, até extasiar. E nesse desequilíbrio emocional que ele provoca, aí sim abre-se uma brecha para influenciar, para manipular ou seduzir. O poder do efeito espelho parece estar aí na capacidade de mexer com emoções bem primitivas. Para ilustrar isso logo de cara, o material traz uma fábula antiga da Índia, lá do século IV, bem interessante. A do mercador e o amigo dele. O mercador, antes de viajar, ele confia as barras de ferro, que era basicamente a fortuna dele, para um amigo guardar. Certo. Quando ele volta, o amigo inventa uma desculpa, assim, totalmente absurda. Diz que ratos comeram todo o ferro. Ratos comeram ferro? Essa é boa. Pois é. E aí entra o espelhamento. Em vez de acusar, de brigar, o mercador decide espelhar o absurdo da situação. Ele pega o filho do amigo, some com ele por um tempo, e aí calmamente diz que uma coruja carregou o menino pelos céus. Haha, genial. O amigo, claro, fica desesperado, protesta. Como assim? Como uma coruja pode carregar uma criança de 20 e poucos quilos? Aí a resposta do mercador é o pulo do gato. Olha, num país onde ratos comem toneladas de ferro, por que uma coruja não poderia carregar uma criança? Exato. Isso desmonta o amigo na hora. Ele é forçado a confessar a mentira e, bom, devolver o valor do ferro que ele tinha roubado. É um exemplo clássico de ensinar uma lição usando o espelho, né? Refletindo a própria desonestidade do outro de volta para ele. Fascinante como uma fábula tão antiga já pega a essência da estratégia. A análise, então, se aprofunda em 4 tipos principais de efeitos espelho. O primeiro é o chamado efeito neutralizador. Esse seria tipo o espelho do guerreiro. Isso. Pode-se dizer que sim. A ideia é simples na superfície. Faça exatamente o que seus adversários fazem. Copie as ações deles. O exemplo clássico que eles dão é o de Perseu e a Medusa. Ele não podia olhar diretamente para elas, não virava pedra, né? Sim. Então ele usou o escudo polido como um espelho, a Medusa via só os próprios movimentos refletidos, ficou confusa, e aí o Perseu pôde atacá-la sem ser petrificado, usando o reflexo como guia. Então, a chave não é nem ter uma estratégia melhor, mas sim anular a do outro, criando uma espécie de névoa de guerra psicológica com a imitação. Exatamente isso. Funciona porque a estratégia do adversário geralmente conta com a sua reação previsível, a sua reação característica. Ao imitar, você neutraliza essa expectativa, você meio que cega o outro para sua real intenção. Faz sentido. A comparação que eles fazem é com aquela irritação infantil de ter alguém repetindo tudo que você diz, algo que, pelo visto, pode desestabilizar adultos também, né? Você esconde a sua própria estratégia, ou até a falta dela, atrás desse espelho. Pode ser usado para preparar armadilhas ou até para empurrar o adversário para a selada que ele mesmo criou. É uma tática antiga, o material cita desde Sun Tzu e com aplicações até hoje, sei lá, em política, negócios. E mencionam também uma variação interessante, a sombra. Seguir os movimentos do adversário sem ser visto para coletar informações e depois frustrar os planos dele. Soa bem como trabalho de espião. E por falar em espionagem, um exemplo histórico que eles trazem é bem marcante. Joseph Fouché, o ministro da polícia de Napoleão. Dizem que Napoleão nunca conseguia decifrar ele completamente. E o Fouché sobreviveu a inúmeras reviravoltas políticas justamente por ser um mestre em espelhar. Ele espionava os espiões do próprio Napoleão, neutralizando as ações deles antes que chegassem ao imperador. Tem um caso famoso de uma reunião secreta em Basileia, onde Napoleão suspeitava que Fouché o estava traindo. Certo. Fouché, que era muito esperto, ficou sabendo que tinha um agente duplo de Napoleão no encontro. Então ele manipulou a situação toda de forma a parecer que ele, Fouché, é que estava sendo leal a Napoleão. Ele confundiu totalmente o agente e, por tabela, o próprio Napoleão. Ele basicamente refletiu o ambiente político ao redor. Se era jacobino, ele era jacobino. Se era republicano, republicano. Imperialista, também. Para se adaptar, sobreviver e neutralizar ameaças, muitas vezes refletindo o que os outros faziam ou esperavam. Que habilidade, hein? Impressionante. Bom, saindo dessa neutralização e da espionagem, vamos para um espelhamento mais psicológico, né? O segundo tipo é o efeito Narciso.
Aqui a coisa fica mais íntima, é isso? Sim, aqui o espelho reflete a alma, pode-se dizer, não apenas as ações. A referência é ao mito de Narciso, claro, que se apaixona pela própria imagem refletida na água. A estratégia aqui é identificar e refletir os desejos, os valores, os medos, os gostos mais profundos de alguém. A pessoa se sente tão compreendida, tão vista, sabe, que baixa a guarda. Isso explora aquela necessidade que todo mundo tem de ser compreendido, né? Que a gente raramente sente que é atendida de verdade. Exatamente. É como se a gente dissesse para a pessoa: eu vejo o mundo como você vê. Eu sinto o que você sente. Quando alguém consegue fazer isso de forma convincente, cria-se uma conexão muito poderosa, quase um encantamento. É a ferramenta do sedutor, do cortesão. O texto até cita a capacidade quase mística de Wittgenstein de adivinhar os pensamentos dos outros, articulando eles antes mesmo que a pessoa conseguisse. Essa sintonia profunda desarma e seduz. E o grande exemplo histórico disso que eles dão seria Alcibíades, o ateniense. Ele parecia um verdadeiro camaleão social. Um mestre. Em Atenas, ele espelhava a sobriedade filosófica de Sócrates e também as ambições de glória dos jovens. Já em Esparta, ele adotava a austeridade, a disciplina espartana. Na Pérsia, se entregava ao luxo, aos costumes persas. Nossa! Em cada lugar, ele fazia as pessoas sentirem que os valores delas eram os mais admiráveis e que ele compartilhava daquilo genuinamente. Isso deu para ele uma influência descomunal, permitindo que ele transitasse entre culturas e políticas rivais. Mas essa capacidade de espelhar tão perfeitamente grupos tão diferentes não corre o risco de soar meio artificial, oportunista? Como é que ele mantinha a credibilidade? Essa é a grande questão, né? E o perigo que está aí nesse espelho. Alcibíades era, sem dúvida, muito carismático, inteligente, isso ajudava. Mas o próprio material alerta. Ele seduziu a todos, mas também acabou traindo a todos. Ele foi tão fundo nesse espelhamento que, eventualmente, os espartanos, talvez se sentindo manipulados ou percebendo a duplicidade, acabaram assassinando ele. Perigoso. Outro exemplo que eles dão é Lorenzo de Médici como o Papa Inocêncio. O Lorenzo descobriu detalhes, tipo o vinho preferido do Papa, e mandava uns presentes certeiros. Mas o mais crucial, ele escrevia cartas que ecoavam as opiniões e as preocupações do Papa, validando ele. Chegou-se a dizer na época que o Papa dorme com os olhos do magnífico Lorenzo. Funcionou, mas o alerta continua. O espelho de Narciso é poderoso, mas o uso excessivo ou descuidado pode levar à própria destruição. Exige sutileza e um bom entendimento dos limites. Entendi. O lado sedutor e também o perigoso desse espelho Narciso. Mas a análise fala também de um uso mais didático, talvez, quase como ensinar pelo exemplo. Exatamente. É o terceiro tipo, o efeito moral, o espelho, que eles chamam de do professor. Aqui a ideia não é seduzir nem neutralizar, mas sim ensinar uma lição, fazendo os outros experimentarem as consequências das próprias ações. Como dizia Gracian, que é citado no material, a verdade em geral é vista, raramente ouvida. Mostrar é mais eficaz do que ficar reclamando. Então, em vez de eu chegar e dizer, olha, seu comportamento está me incomodando, eu espelho o comportamento para a pessoa ver o quão desagradável aquilo é. Precisamente. O objetivo é fazer a pessoa perceber o impacto negativo do que ela faz sem precisar de uma confrontação direta, que muitas vezes só gera mais defesa, mais ressentimento. Ao verem as próprias ações refletidas, a ficha cai, sabe? A fábula que eles usam para ilustrar é ótima, a da raposa e da cegonha. Ah, eu conheço essa. A raposa convida a cegonha para jantar e serve um mingau ralo num prato bem raso, impossível para a cegonha comer com aquele bico longo dela. Dias depois, a cegonha retribui o convite e serve carne moída dentro de um vaso de gargalo bem estreito, onde a raposa não consegue alcançar com o focinho. Cada uma sentiu na pele a frustração que a outra causou. A lição foi dada e aprendida sem uma palavra de queixa.
O exemplo histórico diz que ilustra bem é o caso de Ivan o Terrível, lá na Rússia do século XVI. Ele estava, parece, cansado da desobediência e das reclamações dos boiardos, a nobreza russa, que o desrespeitavam bastante. Sim, a solução dele foi drástica e bem teatral. Em 1575, ele simplesmente abdicou do trono e colocou no lugar dele um certo Simeão Bekbulatovich, um general tártaro que tinha se convertido ao cristianismo ortodoxo. Um tártaro no trono da Rússia. Isso deve ter sido um choque enorme na época. Foi um espelho moral poderoso e, claro, muito provocativo. O Simeão agia como Ivan, vestia as roupas de tsar, presidia cerimônias, mas não tinha poder real nenhum. O recado era claro para os boiardos, que tinham zombado do Ivan quando ele era jovem e assumiu o trono, tratando ele como um pretendente fraco, manipulável. Entendi. Agora, eles tinham um pretendente genuinamente fraco no poder, e ainda por cima um tártaro, alguém que eles consideravam inferior. O espelho dizia basicamente: vocês me trataram sem respeito como tsar, então tomem aqui um tsar que encarna a falta de respeito que faz da Rússia motivo de riso. A humilhação foi tão grande que depois de quase 2 anos, os boiardos e o clero imploraram para o Ivan voltar. Aparentemente aprenderam a lição sobre o valor da autoridade real e o perigo de enfraquecê-la. Que coisa. E a sugestão que o material dá é que adicionar um toque de exagero ou caricatura, como escolher um tártaro, nesse caso pode até intensificar o impacto da lição moral. Edgar Allan Poe também é mencionado por aquela técnica dele de copiar a expressão facial de alguém para tentar sentir o que a pessoa estava sentindo, um tipo de espelhamento para compreensão. Uma demonstração de poder bem brutal essa do Ivan. Mas será que essa lição pelo espelho moral não corre o risco de gerar um ressentimento ainda maior, mesmo que funcione ali no curto prazo? É um risco real, sem dúvida, principalmente com táticas tão extremas como essa. O material foca mais na eficácia da lição em si, mas fica implícito que o espelho moral deve ser usado com cuidado, né? Para não inflamar ainda mais a situação ou criar inimigos que você não consegue mais reconciliar. Depende muito do contexto, da dose. Faz sentido. Isso leva a gente para o último tipo, o efeito alucinatório. Esse aí parece saído de um truque de mágica mesmo. É o espelho do enganador, do ilusionista. A ideia aqui é criar uma cópia perfeita de um objeto, de um lugar ou até de uma pessoa. A cópia funciona como um manequim, uma fachada, que as pessoas tomam pela realidade porque a aparência física é extremamente convincente. A referência é Alice através do espelho, né? Entrando num mundo que parece real, mas é todo invertido e ilusório. Tipo camuflagem ou cenários de cinema, então. Exatamente. Engana porque a cópia parece real, e as pessoas tendem a aceitar as aparências se não houver uma razão forte para suspeitar logo de cara. O exemplo principal que eles dão é de um vigarista lendário, Joseph Yellow Kid Whale. Ele aplicou um golpe espetacular em Muncie, Indiana. Tinha um banco lá que tinha acabado de se mudar para um prédio novo, deixando o antigo vazio. Whale foi lá e alugou esse prédio vazio. E o que ele fez? Montou um banco de mentira lá dentro. Nos mínimos detalhes. Recriou todo o interior. Móveis, guichês de atendimento, até sacolas de dinheiro que na verdade estavam cheias de arruelas de metal por baixo de algumas notas verdadeiras, só para dar peso e volume. Meu Deus! Contratou cúmplices jogadores, garotas de programa, outros vigaristas para atuarem como funcionários atarefados e clientes fazendo transações. Aí ele levava a vítima dele, um investidor rico, o otário, como eles chamam, para conhecer o presidente do banco, que era outro cúmplice, claro. Enquanto a vítima esperava, havia toda aquela movimentação frenética, o dinheiro passando de mão em mão, a aparência de um banco próspero, real. Convencido pela fachada perfeita, o investidor entregava dezenas de milhares de dólares, que obviamente desapareciam junto com o Ilots e a turma toda. Que cara de pau! Tal do falso. É preciso um estudo meticuloso do que se quer copiar e espelhar perfeitamente a aparência do mundo real. A credulidade e as tendências humanas de confiar no que os olhos veem fazem o resto do trabalho para o enganador. É impressionante a audácia e a complexidade disso tudo. Mas o espelhamento não se limita só a essas estratégias grandiosas de poder, engano ou sedução, né? O material também explora umas aplicações mais sutis. Sim. E um campo interessante que eles trazem é a psicoterapia, com exemplos de Milton H. Erickson. Ele usava analogias e tarefas como espelhos simbólicos dos problemas dos pacientes.
Tinha um caso de um casal com dificuldades sexuais, que também tinham hábitos alimentares completamente opostos. Ela gostava de jantares longos, rituais, ele queria comer rápido para ir direto ao ponto, seja para o sexo ou para outra atividade. Complicado. Erickson instruiu eles a focarem apenas em criar uma rotina de jantar que satisfizesse os dois, um meio termo. Ao conseguirem resolver a dinâmica do jantar, que era, no fundo, um espelho da dinâmica sexual deles, a questão na cama se resolveu por si só, sem que o Erickson precisasse abordar o tema sexual diretamente. Que abordagem direta, né? E tem também aquele caso famoso do paciente que acreditava ser Jesus Cristo. Sim, um caso notável. O paciente estava internado há anos. Erickson, em vez de confrontar o delírio dele, ele entrou no espelho da fantasia. Ele se aproximou e disse algo tipo: "Olha, soube que o senhor tem experiência como carpinteiro." O paciente, bom, sendo o Cristo, não podia negar, né? Claro. Erickson então colocou ele para trabalhar na carpinteria do hospital, fazendo prateleiras, outras tarefas. O foco no trabalho manual, útil, gradualmente foi tirando a mente do paciente daquelas fantasias religiosas onipresentes. Ele não deixou de acreditar que era Cristo, mas essa crença deixou de dominar a vida dele, permitindo que ele se tornasse funcional e, eventualmente, tivesse alta. Incrível! A lição implícita aí é: às vezes, para ajudar alguém perdido numa fantasia, não se deve quebrar o espelho de cara, mas entrar nele e gentilmente guiar a pessoa para fora, em direção a uma realidade mais funcional. O próprio Freud também falava do terapeuta ideal como um espelho opaco, que reflete o paciente sem adicionar as próprias distorções. Fascinante. E tem também exemplos lá do Japão feudal, com o mestre do chá, né? Senhon Rikyu, uma figura lendária do século XVI. Ele era um mestre do que a gente poderia chamar de espelho do cortesão, aquela arte de se harmonizar com os outros através da observação e do reflexo sutil. Contam que, certa vez, ele percebeu o encanto silencioso de um visitante importante, um tal Takeno Shōo, por uma única flor de hibisco, uma rosa Sharon no jardim dele. No dia seguinte, Rikyu preparou a cerimônia do chá. Para surpresa do convidado, ele tinha removido todas as outras flores do jardim, deixando só aquela única flor perfeita que ele colocou num vaso simples na sala de chá. Ele espelhou o desejo não expresso do convidado, criando um momento de beleza e reconhecimento muito profundo. Que delicadeza! Nossa, e tem outra história dele que parece o oposto disso, a de cair num fosso. Sim, sabendo que o anfitrião dele, um sujeito chamado Reshiguan, era conhecido por pregar peças e tinha preparado um fosso escondido no caminho para pegá-lo, Rikyu, ao chegar, caiu de propósito no fosso, sujando todas as vestes cerimoniais. Não acredito! Depois ele explicou calmamente que a harmonia entre anfitrião e convidado exigia que ele concordasse com os desejos do anfitrião, mesmo que o desejo fosse vê-lo cair num buraco. É a essência do espelho do cortesão levado ao extremo. Observar os detalhes, os gestos, as intenções, mesmo as maliciosas ou brincalhonas, e refleti-las ou acomodá-las para manter a harmonia ou alcançar um objetivo maior. A comunicação não verbal, a atenção aos detalhes, o elogio indireto que vem dessa observação espelhada são ferramentas poderosíssimas. Então, recapitulando, a gente viu como o efeito espelho é apresentado como uma estratégia, assim, multifacetada. Pode ser usado para neutralizar oponentes, para seduzir refletindo desejos, para ensinar lições morais ou até para criar ilusões completas. A gente explorou os 4 tipos principais, o neutralizador, o narciso, o moral e o alucinatório, com exemplos que vão de fábulas antigas a táticas políticas, psicoterapia e até golpes elaborados. Mas, como tudo que envolve poder e, manipulação, tem um alerta final importante no material: o perigo das situações espelhadas. Essas são diferentes do uso estratégico do espelho que a gente falou. São situações em que você é colocado numa posição que parece refletir uma situação anterior, geralmente de forma superficial, e aí acaba sendo julgado ou estigmatizado por associações passadas sobre as quais você não tem controle nenhum. Ah, entendi. E o exemplo disso é o do compositor Richard Wagner, em Munique, lá por 1864.
Ele tinha acabado de conseguir o apoio financeiro do jovem rei Ludovico II e se mudou para uma casa super luxuosa. O problema era que essa casa Você ficava acha que perto escolhe, de onde tinha mas, na morado verdade, Lola Montez, você é a escolhido. famosa cortesã irlandesa, cuja influência sobre o avô do rei, o Ludovico I, tinha sido tão escandalosa que contribuiu para a abdicação dele anos antes. Exato. Avisaram o Wagner sobre essa associação perigosa, mas ele ignorou. Deu de ombros. E talvez até inconscientemente ele começou a repetir certos padrões que eram associados a Montes. Gastos extravagantes, bancados pelo rei, tentativas de se meter na política, uma relação de afeição muito intensa e pública com o monarca. O público de Munique, que já estava com a pulga atrás da orelha, rapidamente fez a conexão. Começaram a chamar ele pejorativamente de Lolote, tipo a segunda Lola. Que situação. A associação negativa cresceu tanto que os ministros do governo pressionaram o rei e forçaram a expulsão de Wagner da cidade. Ele caiu numa armadilha de espelhamento, que ele não criou e não controlava, sofrendo as consequências de um reflexo indesejado do passado. A recomendação do material é clara: evite essas situações espelhadas como se fosse uma praga. Se for inevitável, trabalhe ativamente para quebrar essa associação, para não ficar preso num reflexo que não é seu. É realmente fascinante e, como eu disse lá no início, um pouco perturbador pensar nessas dinâmicas todas. Isso deixa a gente com bastante coisa para refletir. De fato. E talvez uma reflexão final que o material inspira, mas não chega a aprofundar, seja justamente esta. Até que ponto as nossas interações sociais do dia a dia já não estão, assim, repletas de formas inconscientes de espelhamento? Aquele mimetismo natural que a gente usa para criar conexão, para criar empatia. Onde exatamente fica a linha tênue entre essa sintonia natural, que é até saudável, e a estratégia consciente, às vezes manipuladora, que a gente descreveu aqui? E mais, como a simples consciência dessas táticas, seja para usá-las, seja para reconhecê-las nos outros, pode alterar fundamentalmente a dinâmica e talvez até a autenticidade das nossas próprias relações. Fica aí algo para se pensar, né? Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem intrigante sobre a arte da mudança. A fonte principal aqui, que o pessoal chama de Lei 45, num livro sobre estratégia e poder, defende uma ideia, assim, pouco diferente, né? Ela diz: pregue a transformação, sim, mas, olha, na hora de fazer, vai com calma, evita coisa muito radical, muito de uma vez. A nossa missão aqui é tentar entender por que essa abordagem mais gradual ou até disfarçada costuma funcionar melhor. Exato. E a gente vai olhar para a psicologia mesmo, né? Por que a gente resiste tanto a mudar? O material argumenta que, a gente até entende que evoluir é preciso, mas, no fundo, a gente é muito bicho de hábito. Então, inovar demais e muito rápido pode dar medo, pode gerar um ressentimento, até revolta mesmo. A nossa análise vai explorar essa tensão, sabe? Usando uns exemplos históricos que o texto traz. Entendi. Então a base da ideia é: se você está chegando num lugar novo ou quer implementar algo diferente, é crucial mostrar respeito pelo jeito antigo de fazer as coisas. E se a mudança não tiver jeito, se for inevitável, a dica do material é fazer parecer que é só uma melhoria suave do passado, não uma quebra total. Mas e quando alguém ignora isso? O texto traz um exemplo bem forte, né? Sim, um exemplo clássico de transgressão dessa ideia. O material leva a gente lá para a Inglaterra do século XVI, reinado do Henrique VIII, e o ministro dele, o Thomas Cromwell. O contexto, assim, rapidinho. O rei queria anular o casamento, o Papa não deixou, e aí o Cromwell viu não só a solução para o problema do rei, mas tipo uma mega oportunidade para virar a Inglaterra de cabeça para baixo. E a escala do que ele propôs, nossa, como está descrito aqui, é impressionante. Não era só dar um jeitinho no divórcio real, né? Que nada! Ele foi lá e, rompimento total com Roma, criou a igreja anglicana, dissolveu mosteiros com séculos de história e ainda tentou impor o protestantismo. Basicamente, ele redesenhou o mapa do poder religioso e econômico do país inteiro. Exatamente. Ele imaginou uma Inglaterra nova, onde toda aquela riqueza imensa, aquela influência da Igreja Católica, tudo isso ia para a coroa, para os aliados dele. Uma mudança, assim, gigantesca. O que me chama mais atenção no material é a velocidade e a brutalidade com que isso foi feito.
A partir de 1534, o texto fala numa sequência de ações muito rápidas. Avaliar os bens da igreja, usar propaganda, falando de corrupção nos mosteiros para justificar fechar tudo, Sim, a justificativa, né? confiscar terras, tesouros e impor a nova religião na marra, punindo quem resistisse. Foi quase como tentar mudar a religião de um país do dia para a noite. E essa velocidade toda, essa falta de tato com as tradições, com o sentimento do povo, teve um custo altíssimo. O material descreve um cenário bem pesado, sabe? Igrejas destruídas, imagens santas quebradas, vitrais estilhaçados, um ataque direto aos símbolos que davam sentido para a vida das pessoas. E não foi só o choque cultural e religioso, teve consequência social grave. Monges, freiras, expulsos de casa. De repente, viraram mendigos, aumentando a pobreza que já existia. E claro, imposto mais alto para bancar essa confusão toda. Isso não ia ficar barato mesmo. O texto até menciona umas revoltas populares bem grandes, né? Tipo a Peregrinação da Graça. Chegaram a ameaçar o próprio rei Henrique VIII. Parece que o Cromwell subestimou totalmente o quanto as pessoas eram ligadas ao catolicismo, aos rituais, aquela sensação de familiaridade, né? Com certeza. Ele subestimou demais esses laços afetivos e culturais com o passado. As reformas dele, impostas assim de cima para baixo com tanta força, criaram umas ondas de choque que ele não conseguiu mais controlar. Aí, claro, ele virou bode expiatório. Todo o descontentamento do povo, da nobreza mais conservadora, caiu nas costas dele. O próprio rei, sentindo a pressão, começou a voltar atrás em algumas coisas mais radicais. E no fim, para o Cromwell, a conta chegou. Depois de um erro político feio, aquele casamento arranjado do Henrique VIII com a Anne de Cleves, que o rei detestou, ele perdeu a proteção real. E aí, foi executado. Um exemplo clássico, segundo o material, de quem ignorou essa Lei 45. Nossa, que história! Com consequências bem dramáticas mesmo. Agora, para fazer o contraste, o material traz um outro exemplo. Um de observância dessa lei. O Mao Tse-tung na China. O desafio dele era talvez até maior, né? Implantar um sistema comunista super radical num país gigante, agrário, com tradições de milênios, super enraizadas. Como é que ele fez? Pois é, aí a gente vê a estratégia totalmente oposta à do Cromwell. Em vez de atacar o passado, de tentar apagar, o Mao, pelo menos segundo essa análise aqui, usou o passado. Jogou a favor dele. Ele percebeu, parece, que para a mudança radical colar, ela precisava vir com uma roupagem familiar, sabe? Ele foi buscar legitimidade ligando a revolução com histórias, com símbolos que o povo chinês já conhecia. E como isso funcionava na prática? O texto dá uns exemplos bem interessantes. Fala que, durante a Guerra Civil, o Mao comparava o Exército Vermelho dele com aqueles bandos de ladrões justos de um romance chinês super popular, À Margem da Água. Exato. Figuras que lutavam contra a corrupção das autoridades. Isso devia tornar a ideia da revolução menos assustadora por camponês comum, imagino, né? Exatamente. Ele estava, enquadrando a luta comunista não como algo totalmente novo estrangeiro, mas como, olha, isso aqui é a continuação de uma tradição nossa, chinesa, de lutar contra a injustiça. Ele apelou para um arquétipo que tinha muita ressonância cultural. E essa estratégia continuou depois que ele tomou o poder. Ele não se vendeu como uma cópia do Lenin, por exemplo. O material diz que ele se associou a figuras históricas que eram admiradas na China, tipo o Zhuge Liang. Quem foi esse cara e por que essa associação era esperta? O Zhuge Liang é quase uma lenda lá do período dos Três Reinos. Ele é celebrado como um estrategista genial, um administrador super sábio, poeta, filósofo. Sabe aquele ideal do intelectual que também é um líder prático? Então, ao se colocar na imagem do Zhuge Liang, o Mao estava se inserindo numa linhagem de heróis nacionais, de estadistas guerreiros. Isso tornava a liderança dele muito mais palatável, mais compreensível dentro da cultura chinesa do que se ele fosse só um ideólogo comunista. Fascinante. E ele também não tinha medo de reinterpretar umas figuras históricas mais polêmicas, né? O texto fala do imperador Qin Shi Huangdi. Sim, o primeiro imperador que unificou a China lá no século III a.C. Tradicionalmente, o Qin
era meio mal visto por muitos intelectuais confucianos, por causa da brutalidade dele, sabe? Queimou livros, perseguiu estudiosos, mas o Mao não. Ele elogiou Xin publicamente, se comparou a ele. A mensagem implícita ali, segundo a fonte, era tipo, olha, assim como Xin precisou ser duro para unificar a China e criar uma ordem nova, eu também preciso. Violência e a ruptura às vezes é necessário para construir o novo. Ele estava pegando uma figura histórica controversa para justificar as próprias políticas radicais dele, tentando virar o jogo de séculos de condenação contra o Xin. Isso mostra uma manipulação bem consciente do passado, né? E o texto ainda diz que ele usou essa tática até em briga interna do Partido Comunista. Usou sim, na luta contra o Lin Piao, que era para ser o sucessor dele. Certo. Mao lançou uma campanha gigante chamada Critique Lin Piao, Critique Confúcio. Ele associou Lin Piao ao confucionismo, que naquele contexto era pintado como símbolo do pensamento conservador, retrógrado, elitista. E em contraste o Mao se alinhou ao legalismo. Quer explicar rapidinho o que era o legalismo nesse contexto? Claro! O legalismo foi uma escola filosófica antiga na China, bem rival do confucionismo. Enquanto Confúcio focava na ética, na moral, no respeito à tradição para ter ordem social, os legalistas eram bem mais pragmáticos, até meio cínicos. Eles achavam que a ordem só vinha com lei rígida, punição severa, poder central forte. Desconfiavam da natureza humana e acreditavam na força como, assim, a principal ferramenta de governo. Perfeito. Então, ao fazer essa associação Lin Piao com Confúcio, o ele mesmo com o legalismo, ou uma versão favorável dele, o Mao transformou uma briga de poder na cúpula do partido numa batalha ideológica enorme, com raízes na história, na filosofia chinesa. Ele mobilizou as massas, especialmente a galera jovem da Revolução Cultural nessa campanha. Usou o passado como arma política mesmo, para isolar e destruir o rival. A lição que o material tira disso é essa maleabilidade incrível do passado como ferramenta para justificar o presente e moldar o futuro. Esses dois exemplos, né? Cromwell e Mao. Tão diferentes, lidando com mudanças gigantescas. Eles levam a gente direto para o centro da questão psicológica que essa Lei 45 explora. Porque essa resistência tão visceral, parece, a mudança muito brusca. O que o material fala sobre isso? A análise sugere que tem a ver com a nossa necessidade profunda de familiaridade e de ordem. O cérebro da gente busca padrão, busca rotina. Mudança drástica, principalmente a que destrói símbolo antigo, hábito antigo, cria uma sensação de vazio, sabe? De caos. E isso gera ansiedade, medo. O texto até usa uma metáfora ótima, a do gato. Gato é um bicho de hábito, né? Muda os móveis de lugar, ele fica estressado, desconfiado. Mas se você mantém os cheiros familiares, os objetos conhecidos, ele se adapta melhor. Nós, humanos, talvez não sejamos tão diferentes assim nesse ponto básico. Então, a estratégia que eles propõem é explorar essa necessidade psicológica, pregar a mudança em termos mais abstratos, talvez até radicais, porque as pessoas entendem que progresso é preciso, mas, na hora de fazer, na execução, fazer a mudança parecer menos assustadora. Conectar com o que já existe. É isso. Exatamente. O material até cita o Maquiavel, que já alertava, né? Como é difícil introduzir uma nova ordem. Porque o inovador tem contra ele todo mundo que ganhava com a ordem antiga, e só uns defensores meio tímidos naqueles que poderiam ganhar com a nova. A sugestão é usar a roupagem do passado, manter título antigo, estrutura organizacional familiar, fazer cerimônia que lembre a tradição. O exemplo do Cosimo de Metz, lá em Florença, é citado. Ele mandava e desmandava como um príncipe, mas manteve toda a fachada das instituições republicanas para não assustar os cidadãos. Mas essa resistência ao novo não fica só na política ou na sociedade, né? O material vai além, fala até da ciência. Sim, e esse ponto é muito interessante. Mesmo num campo que, teoricamente, vive para inovar, para descobrir a verdade como a ciência, o conservadorismo é forte. O texto menciona nomes como Darwin, Max Planck, Jonas Salk. As ideias deles eram revolucionárias. Evolução, física quântica, vacina da polio, e enfrentaram uma resistência enorme. Não só de grupo religioso ou do público leigo, mas de dentro, da própria comunidade científica.
colegas já estabelecidos muitas vezes riram, ignoraram essas teorias novas por anos. Tem uma citação que atribuem ao Max Planck, que é bem forte nesse sentido, né? Fortíssima. Ele teria dito algo como: uma nova verdade científica não triunfa porque convence seus oponentes e faz eles verem a luz, mas sim porque os oponentes eventualmente morrem e uma nova geração já cresce familiarizada com ela. É uma visão meio pessimista, talvez, mas que mostra bem a força do hábito, do paradigma que já está ali, mesmo na ciência. A recomendação implícita do material para cientista, para inovador é, de novo, joga o jogo da corte. Apresenta sua ideia radical usando a linguagem, as convenções que a comunidade aceita. Mostra respeito pelo trabalho anterior, mesmo que seu objetivo seja superar aquilo, falar a língua da tribo, digamos assim. Faz sentido. Agora, o material também traz uma nuance importante, o inverso da lei. O que acontece quando o passado recente é algo que todo mundo quer esquecer. É um ponto crucial, sim. Se o passado imediato foi ruim, foi traumático, desastroso, perdeu crédito, o exemplo que dão é a Revolução Francesa e aquele caos do diretório para o Napoleão Bonaparte quando ele tomou o poder. Aí, se associar esse passado é péssimo, ninguém queria voltar para o antigo regime, mas o período da Revolução também tinha sido sangrento e instável. Nesse caso, a estratégia muda. O Napoleão, segundo o texto, evitou de propósito qualquer coisa que lembrasse o luxo decadente da corte pré-revolução ou o caos da revolução. Ele criou rápido novos rituais, novos símbolos, uma estética nova mais sóbria, militarizada, baseada em modelo romano, que passasse ordem, disciplina, eficiência. A chave ainda é preencher o vazio que a ruptura deixou, evitar a sensação de vazio, de incerteza, mas com formas novas que sinalizem um futuro diferente, melhor. Entendi. Evitar o vazio a todo custo. Seja preenchendo com ecos do passado familiar, seja criando rápido formas novas que prometam estabilidade. E tem um último alerta no material sobre inovação muito radical, principalmente em área como arte, moda, tecnologia. Tem sim. O texto argumenta que inovação que rompe totalmente com o passado pode até dar fama, dar poder, mas esse poder tende a ser passageiro. Em áreas que vivem de novidade constante, sempre vai ter alguém chegando com algo ainda mais novo. Aí, a inovação anterior fica velha rapidinho. A sugestão é que, mesmo nessas áreas, uma abordagem que dialogue com o passado, citando, subvertendo, brincando com convenções que já existem, pode, paradoxalmente, levar a criações com um poder mais duradouro. O argumento é que o apelo do familiar, do reconhecível, mesmo que distorcido ou reinventado, tem uma ressonância mais profunda, mais persistente, do que a ruptura total. Ok, então vamos tentar juntar tudo que a gente tirou dessa análise. A necessidade de mudar é constante na vida, na sociedade, mas a natureza humana parece que está programada para resistir à mudança muito rápida ou que apaga tudo que veio antes. A estratégia de disfarçar a mudança, de conectar com coisas familiares ou de introduzir aos poucos, parece ser, na maioria das vezes, uma abordagem mais esperta, com menos risco. Os destinos, tão diferentes do Cromwell, que tentou impor na marra, e do Mao, que usou o passado com habilidade para legitimar a revolução, ilustram bem isso, né? Exatamente. Aquela citação de Maquiavel que o material traz de volta é central. A humanidade, na sua grande maioria, satisfaz-se com as aparências como se fossem realidade. Se a forma por fora, a embalagem, continua familiar, as pessoas podem nem perceber ou podem aceitar mais fácil uma mudança enorme no conteúdo. Manter essa semelhança superficial com as formas antigas pode ser a chave para fazer a inovação de verdade acontecer sem tanta resistência. Isso leva a gente para uma reflexão final interessante, que o próprio material sugere, né? Como é que esse princípio de equilibrar o novo com o familiar se aplica fora dos grandes palcos da história, da política? Exato. A questão que fica pairando é, no nosso dia a dia, sabe? Quando a gente tenta implementar uma ideia nova no trabalho, ou propõe uma mudança num grupo de amigos, ou até na dinâmica da família, qual é o peso que a gente tem que dar para as formas antigas?
Até onde a gente precisa honrar ou, pelo menos, reconhecer o jeito como sempre fizemos as coisas, mesmo quando a gente está convencido que a nova abordagem é melhor? Onde é que a gente acha essa linha entre o avanço que é necessário e o conforto daquilo que a gente já conhece, para a mudança dar certo e durar? É uma pergunta que não tem resposta fácil, com certeza, mas que vale muito a pena pensar sobre ela depois de explorar essas ideias da arte sutil da mudança gradual. Fica aí a questão para a gente refletir.